Sr. Marcial, o senhor é farmacêutico, bioquímico, terapeuta holístico e homeopata, Isso, não é? verdade. O que levou o senhor a estudar farmácia? O gosto pela cura das doenças, enfim. Para mim, eu tinha escolhido três linhas de trabalho para mim. Todas, quase duas na área de saúde e uma na área de pesquisa. Eu resolvi prestar vestibular em Ouro Preto. E por que o senhor não escolheu, aí que tá, por que o senhor não escolheu a alopatia? Olha, desde quando eu estava no segundo ano de farmácia, que eu comecei a tomar contato com a homeopatia, e eu vislumbrei que ela era muito mais saudável, ela não tinha contraindicação. Então eu pensei, eu vou partir para uma coisa que me é muito mais, digamos assim, fala muito mais ao coração do que um produto químico. E nós temos hoje aí, nós temos várias medicinas pelo mundo, né, senhor? Sim, todas muito boas. Todas se integram. Todas se integram. Medicina não chinesa, tem uma melhor do que a outra. Medicina árabe, que contribuiu muito. Sim. Né? A medicina hindu, ayurvédica. Né? Eu tenho lido muito sobre medicina ayurvédica, eu acho muito interessante. Ela é muito completa, pai da medicina moderna. Isso. Que o alimento seja a sua saúde seja o seu alimento. Isso, ele dizia que o teu alimento é o teu medicamento. O Hipócrates grego, há 2.500 anos atrás. E ele quase que descobriu a homeopatia. Ele já tinha muita coisa, tinha falado sobre homeopatia, não nos termos que Hahnemann fez. Exatamente. Mas ele foi um dos que por adotar uma medicina mais natural, ele sempre batalhou por isso. Quando a gente fala de alopatia, que é a medicina tradicional ocidental, ela tem data precisa para a criação da alopatia ou essa data não existe? Não existe uma data precisamente assim, para isso ou para aquilo. Começou com Galeno? O Galeno foi que expandiu muito essa medicina, porque o tratamento mais natural era necessário demanda de maior tempo para o organismo. O próprio organismo fazia um autotratamento. Como o Galeno descobriu algumas substâncias que evitavam, minoravam as dores muito rapidamente, essa medicina foi mais aceita do que a natural. Sim, é mais difícil você mudar uma maneira de agir que está errada, do que você tomar um comprimidinho e ficar bom logo e continuar errando. Ele tratava os pacientes dele de uma maneira mais sutil. Ele era contrário àqueles tratamentos da época dele, de sangrias e tudo mais. Certo. Então ele pregava uma medicina mais natural. Por isso é que ele começou a estudar os vários livros da época, né, dos catedráticos, para ver se ele encontrava uma coisa melhor. E aí, ele estudando a matéria médica de Cullen, ele percebeu que... inclusive, essa passagem, só tem como contar ela inteira, porque é interessantíssima. Cullen, ele trabalhou como tradutor? Ele trabalhou como tradutor, né? Jovem ele era tradutor, e ele lendo uma matéria de Cullen, matéria médica de Cullen dizia que o remédio, a quinquina, né, funcionava bem para o fígado porque era amarga. Sim. E ele falou, funciona bem para o fígado, mas não é porque é amarga. E ele ficou com aquilo na cabeça. Então foi graças principalmente a esse estudo que ele começou a pesquisar. Então ele começou a fazer pesquisas e começou ele mesmo a experimentar os medicamentos. E anotava todos os sintomas. E foi assim que ele começou a descobrir os efeitos secundários dos medicamentos que a homeopatia proporciona. Eu gostaria que o senhor falasse disso depois do intervalo. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos na sequência com A Tarde é Nossa, aqui pela sua rádio JMAM. Olha a hora, 3h18, a gente já está voltando e a gente volta aqui com o nosso convidado de hoje, que é o senhor Marcial de Oliveira.
para quem está ligando o rádio agora, é um dos mais antigos farmacêuticos da cidade de Uberaba. Ele é farmacêutico bioquímico, terapeuta holístico e também homeopata, né? E empresário da área de saúde, natural da cidade de Uberaba. E aceitou o nosso convite para estar aqui falando de saúde hoje, já que nós vivemos dias de procura por melhores tratamentos. As pessoas estão cansadas da alopatia, estão cansadas de tanta utilização de medicamentos alopáticos, medicamentos químicos. E eu gostaria de abrir esse bloco, senhor Marcelo Pecel, perguntando ao senhor justamente a diferença entre um e outro: alopatia, depois homeopatia, criada pelo ex-alopata Hahnemann, e a fitoterapia. Qual é a diferença básica que existe? Ela não vai atuar na doença propriamente dita. A alopatia? Ela vai, não, a homeopatia. Homeopatia. A homeopatia vai ensinar o organismo a reorganizar as suas energias e trabalhar normalizando a função. A alopatia é o medicamento que atua sintomaticamente, ou seja, atua no sintoma apenas. Às vezes tem um efeito colateral muito forte e a pessoa não aguenta aquele efeito. Então ela procura um tratamento que não dê esses efeitos colaterais, não dê uma contraindicação, e encontra na homeopatia um parceiro para lutar pela saúde. E mais garantido, né, de que ela possa se recuperar. A garantia, eu não vou dizer que seja mais, porque senão nós estaríamos inferiorizando a alopatia. Eu digo que são técnicas diferentes para cuidar de coisas diferentes. Mas os médicos alopatas, que fazem a maioria hoje, médico de consultório, enfim, podemos dizer assim, eles torcem o bico um pouco para homeopatia e fitoterapia. Muita gente torcia bico para muita coisa. Antes do avião voar, se você dissesse que um aparelho pesado voaria, todo mundo ia te chamar de louco. Verdade. E ele está voando. Então não adianta torcer o bico. O que adianta é você pesquisar para você ter conhecimento para falar de causa pensada. Não adianta você falar, não, essa técnica não presta. Não presta por quê? Você experimentou? Não conheço. Então você não pode falar com causa pensada. Você não conhece. Desde que você conheça, diz, olha, eu experimentei, eu fiz isso, não deu certo, aí você pode falar, não, esse princípio não me é bom. O Hipócrates, lá atrás, no comecinho da medicina, foi ele que descreveu as duas principais maneiras de abordar a terapêutica, né? Sim. Similibus curator. Similibus curentur. E contraris curantur. Esse é o da alopatia, contrário. O similia é da homeopatia. A homeopatia foi baseada em 4 pilares. O do semelhante, que cura o semelhante, ou seja, um produto que provoca uma dor de cabeça com uma certa característica, vai curar a mesma dor de cabeça no indivíduo que está tendo essa dor de cabeça característica do medicamento. Eu vou citar um exemplo. Por exemplo, se você tem um problema, uma dor de cabeça, em cima do olho direito, certo. Essa dor de cabeça tem alguns tipos de caminhos a percorrer. Isso no homem doente. Quando a homeopatia ela faz experimentações de substâncias das pessoas sadias para saber qual é o tipo de sintoma que isso provoca. Uma pessoa sadia. Isso. Aí, quando você experimenta uma droga que dá a mesma dor de cabeça em cima do olho direito, com as mesmas características dessa medicação, essa medicação vai curar a dor de cabeça, tranquilo. Homeopaticamente. Então, ele baseou nesses 4 pilares. O semelhante que cura semelhante, ou seja, se você está saudável, tem um experimento de uma substância, toda aquela reação da substância vai curar o paciente que está doente daquele mesmo sintoma. O segundo item é experimentação no homem são.
eles usam substâncias em pessoas saudáveis para saber que tipo de problema aquela substância provoca. Isso tudo bem escrito, bem catalogado, bem diagnosticado. O terceiro é a dose mínima, porque ele diz que a concentração tem que ser a menor possível, para que a ação seja a maior possível. Então isso não traz efeito colateral, não traz contraindicação, então, não intoxica. Poderíamos dizer que na alopatia, por exemplo, o excesso por comprimido de determinada substância é que causaria a reação adversa? Provavelmente sim. Eu vou pedir licença para o senhor para fazer mais um intervalo comercial, senão o Fernando dá um chilique ali que ninguém aguenta depois. Né? A gente volta aqui ao vivo com o Nosso A Tarde Nossa, pela sua rádio JM, a rádio que você ouve e gosta. Muito bem, minha gente, já estamos de volta, vivendo e aprendendo. 3 horas e 39 minutos, estamos de volta e aprendendo aqui com o seu Marcial Oliveira, que é farmacêutico. Essa indústria do medicamento é uma coisa complicada, né, seu Marcial? Bastante. E as pessoas têm que ficar atentas, né, porque é uma indústria que também ela encampa muitos interesses milionários, da prevalência de doenças, né? Essas doenças, para essa indústria farmacêutica, essas doenças não podem terminar nunca, senão eles param de ganhar dinheiro. É verdade. Tem muita coisa de interesse financeiro atrás das doenças, principalmente doenças crônicas. O que me deixa com medo é que, não vou citar nome aqui, mas conversando com muitos médicos, a gente vê que eles defendem essa indústria farmacêutica, né, com unhas e dentes, né? Eles não param nem para ouvir que existem outras em paralelo, outras terapias em paralelo que podem ajudar aquele paciente a se curar de forma muito mais saudável, não é isso? Tem muito médico que às vezes trabalha para as indústrias, mas tem muito médico que também defende, não é porque tem alguma coisa em comum com a indústria. Às vezes ele faz os tratamentos dele e obtém o resultado que ele espera. Então, ele defende aquilo que ele acha correto. E no meio disso tudo fica uma população com pouca informação e sem saber para onde correr. Muito pouca informação. E é por isso que a gente traz profissionais aqui, tanto da alopatia, dos bons profissionais da alopatia, da homeopatia, da terapia, por isso que o senhor está aqui também. Eu gostaria que o senhor colocasse aí se existe algum ponto convergente entre essas três, alopatia, homeopatia e fitoterapia. Elas conversam entre si? Olha, eu acho que não deveria nunca haver ruptura nenhuma entre elas. Porque todas elas são boas, todas elas têm o princípio, a intenção de cada uma delas, o que é? Curar a pessoa que está enferma. A revista Super Interessante, que é uma revista realmente super interessante de circulação nacional, ela trouxe um artigo dizendo o seguinte, afirmando, agora é oficial, homeopatia não funciona. Foi o que eles publicaram. Esse estudo que eles fizeram é um estudo australiano que analisou a eficácia da homeopatia em 68 doenças. Segundo os pesquisadores, as substâncias utilizadas pela homeopatia surtem apenas efeito placebo. O que o senhor fala disso? Nada. Eles acreditam nisso? Eu não posso falar nada, porque cada um acredita naquilo que quiser. Tem gente que acredita em Papai Noel. E por que uma revista desse porte aqui publicaria um negócio desse? Vai ver no bolso dela quanto que ela ganhou. É propaganda. É propaganda, anti-homeopatia que os grandes laboratórios fazem. De vez em quando tem um médico falando na televisão contra a homeopatia, contra a fitoterapia. Por quê? Porque o laboratório está ali atrás dele. Está dando um carro para ele, uma viagem para ele. Está dando muito dinheiro para ele falar mal. No final do ano... Senão vão perder as vendas. Senhor Marcial, existe medicina homeopática? Não. Existe uma medicina que é a cura das pessoas. Né? A área médica cura as pessoas. Existem vertentes de cura. Tem a homeopatia, é uma vertente, a fitoterapia é outra vertente, a alopatia é uma outra vertente. Mas a pessoa que faz o curso de homeopata, ele estuda? Não, para a pessoa... Ele não pode ser considerado médico, ele pode receitar a receita, ele pode... Ele pode prescrever, sim.
O médico, para fazer homeopatia, ele tem que seguir as orientações do Conselho de Medicina, Conselho Federal de Medicina, e fazer um curso aprovado pelos médicos. Nós temos aqui no Brasil muito bons cursos. Aqueles que não são médicos podem fazer cursos de homeopatia voltado ao conhecimento popular e poderão também prescrever a homeopatia. Só que eles têm que colocar no talãozinho deles, no talonário lá, que é homeopata não médico. Tem que se filiar a um conselho. Aqui em Minas Gerais é o CONAHOM, Conselho Nacional de Homeopatia. Sim. Qual que é a ligação, por exemplo, afinidade, e se ela existe, por exemplo, entre a homeopatia, a fitoterapia, a medicina hindu, a Ayurveda e medicina tradicional chinesa? Existe uma irmandade entre essas terapias? Olha, cada uma tem uma função, no organismo. Uma se utiliza da outra, por exemplo? A tradicional chinesa usa a homeopatia? Olha, tem a técnica baseada naquele produto ponderável, que é a alopatia, e tem as técnicas baseadas em energias. Certo. Todas essas que se baseiam em energias, eu acredito que sejam mais, digamos assim, mais próximas uma da outra. A medicina ayurvédica, ela observa o paciente antes de observar a doença. Isso. Qual que é o que existe de positivo nisso? Olha, na homeopatia também. Às vezes, duas pessoas que têm o mesmo tipo de problema, por exemplo, duas pessoas que têm dificuldade de movimentação por problemas, digamos assim, que todas as duas têm um problema no joelho. Certo. E uma piora a dor quando ele se movimenta. E o outro piora a dor quando ele fica parado. São coisas que para a medicina alopática não tem diferença, é a mesma coisa. Então eles vão dar um anti-inflamatório, alguma coisa assim. Agora, para a homeopatia, existe um medicamento que melhora quando o paciente sente-se bem parado, é um tipo de medicamento. Quando ele sente-se bem movimentando, é um outro medicamento. Então são vertentes diferentes. Você pode perceber que uma é uma aplicação mais especializada, porque se baseia nas energias daquele indivíduo, e não como um todo. Porque cada um vai ter uma reação diferente, cada um tem um sentimento diferente, uma emoção diferente, um modo de vida diferente. É um modo de pensar até diferente também. Tudo isso conta na hora de você dar um medicamento. Quer dizer, a homeopatia, ela vê cada pessoa, conforme o senhor falou, como único. Como único. É um diferente ser da alopatia, único, que trata tudo generalizadamente. Exato. E não é só do problema físico, é do problema energético, e o problema emocional e mental. Emocional, ele conta muito para as doenças? Olha, todas as doenças, praticamente todas as doenças, você pode dizer que nasce no emocional, que está meio descontrolado. E esse emocional começa a se descontrolar a partir de que ponto? Do ponto de vista homeopático? Hoje em dia, sinceramente, com essa vida corrida, com que a gente liga a televisão de manhã e já escuta aquela jornal azia, né? Todo mundo. O presidente, não sei o que, o Congresso. Então eu acho com dó daqueles jornalistas lá, viu? Todo mundo já está com o emocional um pouco deteriorado. Então a gente tem que tentar manter ele no melhor nível possível, para ter uma saúde razoável. Razoável, porque 100% no mundo ocidental não saudável não existe ninguém. Eu gostaria de terminar nosso bate-papo, que cabe em 2 horas de programa, mas voltamos no próximo bloco. Nós vamos para um intervalo agora, eu preciso fazer. Eu queria que o senhor, eu vou falar, senhor, dando dicas, porque as pessoas também gostam de coisas práticas, né, senhor Marcial? Dicas, às vezes a pessoa que está nos ouvindo tem lá problema de circulação, problema de pressão,
Eu queria que o senhor desse dica de medicamento para essas pessoas homeopáticas e fitoterápicas, depois do intervalo. Voltamos já aqui a bordo do nosso A Tarde é Nossa, pela sua rádio JM, a rádio que você ouve e gosta. Já estamos de volta aqui no nosso A Tarde é Nossa e a gente continua falando com você pelas ondas do rádio em 730 kHz, pela internet, pelo jmonline.com.br, agora ao vivo em áudio e vídeo, e pelo aplicativo que você baixa também na nossa página, além do que nós também procuramos sempre fazer as gravações em vídeo das nossas entrevistas, as boas entrevistas, e colocando lá no YouTube, no Facebook, para as pessoas, muita gente curte, né? Ontem mesmo nós colocamos lá, hoje de manhã tinha 300 visualizações pelo Facebook, que é a grande avenida das redes sociais, aí o Facebook, né? O senhor Marcelo também concorda comigo que a internet hoje é violenta, né? Ah, perfeitamente. É do presente e é do futuro a comunicação. Eu falei para o senhor que eu sou muito reticente em relação a remédios alopáticos, embora, conforme o senhor tenha dito no intervalo aqui, eles prolongam a vida do doente em 10 anos, 15 anos, mas a qualidade de vida cai muito. Por isso, eu acredito, eu sou um desses crentes de que a nova medicina natural, a medicina, os tratamentos fitoterápicos, homeopáticos, né, e medicinas tradicionais antigas possam ser a solução para tentar salvar muita gente, tirar essas pessoas até da doença, por que não, né? Sem dúvida nenhuma. Você pode ter uma ideia que antigamente as nossas vovós não tinham TPM, não tinham problema de menopausa. Sim. Por quê? Porque a alimentação delas era saudável. Elas precisavam de algum medicamento, ia lá no fundo da horta, pegavam uma plantinha, faziam um chá, tomavam. Então, isso fez com que elas se tratassem de uma maneira mais natural, ensinando o organismo a se proteger. Pois é, na internet tem muita coisa. Inclusive, muitos médicos dizem, não vê isso da internet não, porque isso aí é mentira. São falácias, são pessoas irresponsáveis. Mas o interessante, por exemplo, doença cardíaca. Nos Estados Unidos, até no começo do século XX, a quantidade de infartos era mínima até 1903, né? Era mínima numa população grande. Quer dizer, a partir de 1930, com a introdução da mudança da alimentação, centenas de milhares começaram a morrer do coração. E a indústria começou a crescer também, e ficou uma vida muito corrida, né? De 1950 para cá, a correria em busca do que se pensa ser boa vida, o bem viver, o dinheiro, fez com que as pessoas se estressassem muito mais. Tudo é dinheiro. E o estresse funciona como um detonador do organismo. Aos pouquinhos. Aos pouquinhos ele vai avariando. E aí quando você vê, você já está muito adoentado, precisando às vezes de um tratamento de choque. Isso. De choque eu digo uma alopatia mesmo, tem casos em que não há outro jeito. Tem que fazer mesmo. Tem que fazer. E depois você pode tentar um tratamento natural, homeopático, para prolongar e dar uma qualidade de vida boa. Mas tem casos em que a pessoa já chega toda, digamos assim, estrupiada. Né? Você falou em estresse aí, eu estava me lembrando aqui que as profissões mais estressantes do mundo são justamente médico, plantonista especificamente, policial, soldado e jornalista. E agora professoras. Pois é. Que estão apanhando dentro de aula, né? O aluno sempre tem razão. Sempre tem razão, não pode punir. Olha, para a gente encerrar, devido ao pouco tempo que temos, senhor Marcial, já agradecendo a sua vinda, eu gostaria que o senhor deixasse algumas dicas aí para algumas doenças, do ponto de vista homeopático e fitoterápico. Por exemplo, a senhorinha que está nos ouvindo tem problema de circulação, o que é bom para ela? Olha, um medicamento que pode ser usado sem nenhuma outra avaliação mais profunda, seria um medicamento homeopático chamado Amamelis. 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 O Amamelis, numa dinamização, na sexta dinamização, ele funciona muito bem para melhorar a circulação. O Cactus grandiflorus, na sexta dinamização, funciona muito bem para problemas cardiovasculares. Ele tonifica fortifica o músculo cardíaco. Fortifica, fortalece. Né? A convalária. A convalária já é bom a pessoa conversar ou com o farmacêutico homeopata, ou com o terapeuta, ou com o médico, porque ela exige um pouco mais de atenção. Porque ela é uma planta, ao mesmo tempo que cura, ela também atrapalha. Toda planta que cura,
toda planta que cura, ela tem que conter uma substância droga, um veneno. Então, o veneno ou o medicamento não está no nome em si da planta, está na quantidade do que você usa da planta. Uma planta com pequena quantidade é remédio, e às vezes com grande quantidade é veneno. Bom, pressão alta. O que é bom para pressão alta? Na pressão alta, você pode usar o glonoíno. Glonoíno é uma homeopatia feita da nitroglicerina. Olha só. É muito bom para pressão alta. Tem o Nus vomica, que é uma planta, o nome da planta é Strychnus nus vomica, que é da família da estricnina. Olha aí. É dinamizado. Ele serve para controlar a pressão, o estado nervoso. Sem contraindicação nenhuma. Sem contraindicação nenhuma, porque é homeopatia, não tem efeito colateral, não intoxica. Bom, disseram que tem Sofia, atrofia muscular. Foi pergunta que alguém fez pelo telefone. Uma atrofia muscular, aí já é bom conversar com o profissional, porque tem muita coisa que envolve isso. Certo. E eu seria leviano de falar nomes aqui, para que as pessoas saíssem aí usando. Eu falo esses nomes assim, Amamelis e Cactus, porque não tem problema nenhum. Agora a atrofia teria que ser feito um estudo mais profundo. Eu posso me colocar à disposição dessa pessoa lá na farmácia, ou ela procurar um profissional médico homeopático. Tem muita pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor aqui. O senhor é a pessoa ideal para responder essas perguntas. Mas eu termino perguntando o seguinte: para cada doença existente hoje e tratada alopaticamente, existe um tratamento correspondente na terapêutica homeopática fisioterápica? Às vezes, até para as doenças que na alopatia não tem a solução, na homeopatia tem. É mesmo? Não é que ela seja mais do que a alopatia. Como eu disse no começo, todas as terapêuticas são iguais. Nenhuma é superior à outra. Mas na homeopatia, o que se faz é tratar, harmonizar as energias do organismo. Não trata a doença, até porque na homeopatia não existe doenças, existe doente. O doente pessoa desequilibrada que está organicamente, com desequilíbrio energético. Então você vai consertar a energia e às vezes um problema que na alopatia ainda não tem cura, na homeopatia você consegue, se não a cura, uma harmonização mais tranquila, uma vida melhor para a pessoa durante mais tempo. Sr. Marçal, muito obrigado pela sua vinda, viu? Eu é que agradeço e me coloco à disposição de todos os ouvintes para qualquer Sem coisa. dúvida nenhuma, nós vamos convidar o senhor aqui porque a população está muito doente. Eu fico à disposição. A gente precisa realmente procurar um jeito de ajudar esse pessoal através do rádio também. Nós tivemos então o senhor Marçal Oliveira, que é farmacêutico bioquímico, também ele é terapeuta holístico, não falamos de terapia holística hoje porque não deu tempo, e homeopata de formação.